Jesus. Responderei ao chamado do Mestre Jesus. Vou proclamar. Continuo crendo. É o novo CD do Grupo Som e Louvor. Não deixe de escutar. Deus clama por Grupo Som e Louvor 0300 789 1111 ou no site novotempo.com. Olá, amigo. Eu estou aqui para relembrar o encontro que nós temos marcado. É a Semana Santa, um grande projeto da rádio e da TV Novo Tempo. Eu tenho certeza que durante essa semana nós vamos estreitar os nossos laços de amizade com o Senhor Jesus. Eu vou ler um texto na minha Bíblia e eu convido você a acompanhar comigo a leitura. Eu vou ler o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Acompanha a coisa assim. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo esteve encarcerado em Roma por 2 ocasiões. A primeira vez que ele esteve encarcerado em Roma foi por volta do ano 59 ou 60. E nessa ocasião ele esteve preso, era prisioneiro do Império Romano, mas ele gozava relativa liberdade. Ele ficava numa casa, era assistido pelos funcionários do Império, e ali ele recebia parentes, recebia amigos, ali ele podia abrir a palavra de Deus, ministrava estudos bíblicos. E nessa primeira estada em Roma, como prisioneiro, não ficou muito tempo preso. Não se acharam provas contundentes que o incriminassem. E ele foi colocado em liberdade. Isso no ano 60 aproximadamente. E após ser colocado em liberdade, por 4 anos, o apóstolo Paulo viajou visitando as igrejas que ele havia fundado. Fico imaginando o apóstolo Paulo percorrendo as suas igrejas. Em Corinto, em Galácia, em Éfeso, as igrejas que ele mesmo havia fundado. E ao revisitar essas igrejas, ele fortalecia a fé dos filhos de Deus. Ele confirmava a fé dos crentes. Ocorre que no ano 64, 65, Paulo foi preso mais uma vez. E foi levado a Roma. E nessa vez a sua situação era diferente. Ao invés de ficar numa casa, ao invés de poder receber amigos, parentes e ter uma relativa liberdade, o apóstolo Paulo foi colocado numa masmorra fria e mal cheirosa. A chamada masmorra mamertina. E nesse lugar, o apóstolo Paulo estava isolado da sociedade, isolado da comunidade. E ali ele teve bastante tempo para pensar na sua vida. Desde a sua juventude, desde os interesses nos escritos sagrados, na filosofia, no direito, era cidadão romano, um homem culto, tornou-se membro do Sinédrio, e ele não podia deixar de recordar o dia em que teve o encontro com Jesus no caminho para Damasco. Isso mudou a sua vida. Meu querido, talvez você precise também de ter um encontro com Jesus. Talvez no caminho da vida, enfrentando lutas e complexidades, ou usufruindo os prazeres e as belezas da vida, você precisa ter um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo achava que tudo estava bem em sua vida,
Mas quando teve o encontro com Jesus, percebeu que sua vida era uma perda total, era um fracasso total. Talvez nem tudo esteja bem na sua vida. Talvez você esteja sofrendo, talvez esteja passando por um período de perda, talvez esteja sofrendo uma traição que sofreu, talvez esteja passando por um período de dúvidas e dívidas. O fato é que Cristo quer ter um encontro com você também, assim como teve com o apóstolo Paulo. Ou talvez você não esteja passando por nenhuma dessas dificuldades. Talvez a vida está sorrindo para você, talvez você tenha uma família feliz, talvez você tenha um bom emprego, um bom salário, mas o fato é que o encontro com Jesus vai lhe mostrar que o melhor ainda está por vir. Nada pode substituir uma vida com Jesus. Após ter esse encontro com Cristo, o apóstolo Paulo passou a vida pregando o Evangelho. E ao longo da vida, ele se apaixonou por uma ideia. A ideia de que muito em breve veria Cristo voltando. Ele já tinha se apaixonado pela ideia do Cristo na cruz. O Cristo que morrera para salvá-lo. Mas o que lhe tocava o coração, especialmente nos últimos anos de seu ministério, era a perspectiva de ver Cristo voltando. E agora o apóstolo São Paulo está preso, está encarcerado, numa masmorra fria, isolado de tudo e de todos. E o apóstolo Paulo se coloca a pensar que provavelmente não sairá vivo dessa prisão. O Espírito de Deus falou-lhe à mente, falou ao coração, e Paulo, pelo texto que lemos, se convenceu de que não sairia vivo. É como se Paulo já estivesse sentindo a espada gelada de Nero na sua garganta. Ele sabia que morreria. E sabia, muito provavelmente, que seria decapitado. E enquanto estava ali, pensando nas igrejas, pensando nos seus filhos na fé, ele foi tomado de preocupação. Se essa é minha última estada aqui na terra, se daqui saio para o pátio e depois para ser decapitado, o que será das igrejas de Deus? O que será das igrejas que fundei? O que será dos queridos irmãos de Éfeso? O que será da pujante igreja da Galácia? O que será da grande e complexa igreja de Corinto? E ao pensar nos seus filhos na fé, o coração do velho apóstolo se apertou de saudade e se apertou de preocupação. Quem vai cuidar da igreja de Deus? Quem vai cuidar do rebanho do Senhor? Deus tem sido bondoso, tem sido misericordioso com a sua igreja. De tempos em tempos, Ele tem levantado homens e mulheres que têm sustentado sua igreja, que com firme fé e confiança no sangue poderoso de Cristo, têm lutado as batalhas do Evangelho. Eis o apóstolo Paulo, após uma vida em prol do Evangelho, numa masmorra solitária, preparando-se para morrer. Um velho soldado, prestes a abandonar o campo de batalha. E preocupado com as suas igrejas, ele se põe a pensar: quem poderia me substituir? Quem poderia cuidar das igrejas de Deus? Quem poderia viajar? Quem poderia visitar esse povo todo e falar-lhes do amor de Cristo, da graça do Senhor, pregar o Cristo crucificado e falar de Jesus prestes a voltar? Havia muitos líderes na igreja cristã naquele período. Havia muitos apóstolos ainda vivos, alguns que caminharam com o Senhor. E é certo que Paulo lembra de muitos deles. Mas a atenção do apóstolo é chamada para um jovem amigo, Timóteo. Timóteo era moço ainda, um pouco adoentado, aparentemente tímido, mas no seu coração vibrava o Evangelho. Ele tinha um desejo real de estar com Cristo um dia. Amava o retorno do Senhor. E o apóstolo Paulo não pôde pensar em outra pessoa. O apóstolo Paulo decide que na árdua tarefa de continuar pregando esse Evangelho que creu a vida inteira, ele deveria convidar Timóteo. E então ele escreve sua última carta, que nós a conhecemos como a segunda carta de Paulo a Timóteo. E ele diz essas palavras que nos traz uma ponta de tristeza no coração. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça está guardada para mim, mas não só para mim, mas para todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? É real o seu desejo de ver Cristo voltando?
Você tem anseio pelo retorno do Senhor? Você deseja assim? Você almeja assim? Pastor, eu sei que Cristo vai voltar. Mas eu perguntei outra coisa. A questão não é se nós sabemos que Cristo vai voltar. A questão é se nós amamos a vinda de Cristo. Uma coisa, queridos, é saber que Cristo vai voltar. Outra coisa é amar a vinda de Cristo. Uma coisa é saber da existência de Deus. É não ser ateu. É fazer uma profissão de fé. É dizer, eu creio que Deus existe. Outra coisa é eu confiar a minha vida aos cuidados e à direção de Deus. Nós sabemos que Cristo vai voltar. Eu e você sabemos. Mas a questão é se nós amamos a vinda de Jesus. Porque a coroa de justiça que o apóstolo Paulo tanto almejava seria dado não somente a ele, mas àqueles que amam a vinda de Jesus. Eu quero lembrar você, meu querido, que Satanás também sabe que Cristo vai voltar. Satanás também crê na existência de Deus. E a Bíblia diz que ele crê e ele estremece quando se lembra disso. E talvez quando você pensa na volta de Cristo, você também estremeça. Eu tenho pregado sobre a volta de Jesus. E não é muito raro alguém me cumprimentar na porta da igreja e dizer, pastor, Cristo vai voltar mesmo? Eu quero que ele volte, mas ainda não. Ainda não. Eu tenho visto várias pessoas dizendo que querem que Cristo volte, mas ainda não. Por que que queremos a volta de Cristo, sabemos que ele vai voltar, mas não queremos que ele volte ainda? Eu tenho perguntado a algumas pessoas qual é o grande sonho da sua vida. E agora quero perguntar isso para você também. Qual é o grande projeto da sua vida? Qual é o seu grande desejo? Qual é o seu sonho? Os sonhos são variáveis. Para alguns o sonho é se casar. O sonho para outros é ver os netos crescerem. Para alguém o sonho é sair do aluguel, é comprar um carro, é trocar de carro, comprar um carro melhor. Ou ainda para outros o sonho é abrir uma filial de sua empresa no exterior. Os sonhos mudam porque as pessoas são diferentes. E quando pergunto isso às pessoas, tenho ouvido os vários tipos de sonhos. Mas pouquíssimas pessoas têm dito, meu sonho é ver Cristo voltando. Se você ama alguma coisa, onde é que você quer essa coisa? Você quer essa coisa bem pertinho de você. Se você ama alguém, você quer esse alguém bem pertinho de você. É por isso que se decide casar com alguém. As pessoas vivem aos pares. Pode ir aos shoppings no sábado à noite. Pode ir à cidade a qualquer hora do dia. E você verá as pessoas aos pares, de 2 em 2. Ou aos pares e com os filhos ao lado. Quando você ama, você quer bem juntinho de você. Quando você ama alguém ou alguma coisa, essa coisa está muito junto de você. Agora, será que amamos a volta de Cristo? Se nós amamos a volta de Cristo, nós queremos a volta de Cristo o mais rápido possível. E essa não é a evidência. Parece que nós sabemos que ele vai voltar, mas ainda não. Por enquanto não. Por que não queremos que Cristo volte? Eu tenho ouvido basicamente 2 argumentos pelo qual as pessoas não querem que Cristo volte ainda. O primeiro argumento é o seguinte: pastor, eu sei que Cristo vai voltar, eu quero que ele volte, mas ainda não. Porque primeiro eu quero me formar na faculdade. Primeiro eu quero concluir o meu mestrado. Antes de Jesus voltar, eu quero sair do emprego que estou e migrar para um emprego melhor. Ou então quero ver meus filhos crescerem, quero ver meus filhos se casarem. Isso demonstra, queridos, que nós não amamos a volta de Jesus. Porque se o amássemos, nós queríamos que ele voltasse em breve. Por que então não queremos que ele volte? Porque achamos que Jesus é um estraga-prazer. O que é um estraga-prazer? Um estraga-prazer é aquele que vem interromper nossos sonhos de prazer e de felicidade. O homem é regido por duas forças, 2 impulsos muito fortes. Primeiro, a busca constante pelo prazer. Custe o que custar,